Olá pessoal, estamos nos tópicos especiais da série 1001 Dúvidas de Português. Nesse tópico falaremos sobre o novo acordo ortográfico. O que muda? Estamos na aula 1 de um total de 2 aulas para esse tópico. Dúvidas, sugestões de temas e colaborações, entre em contato comigo pelo e-mail. Para ficar por dentro das novas postagens, acesse sempre o meu blog, ou, se preferir, seja meu seguidor no Twitter. Será um prazer contar contigo para aprendermos mais sobre a gramática cotidiana da nossa língua. Os países que têm a língua portuguesa como idioma oficial somam um total aproximado de 240 milhões de falantes. É de suma importância que toda essa população escreva utilizando as mesmas normas ortográficas. Porém, até 2009, havia 2 formas oficiais de se escrever em português: o português brasileiro e o português europeu. Com o objetivo de uniformizar a grafia, acabando com essas diferenças, foi celebrado em 1990 um novo acordo ortográfico. Esse acordo tem sua validade a partir de 1º de janeiro de 2009, mas haverá um tempo de adaptação, onde serão aceitas oficialmente as 2 formas de se escrever. Esse tempo será até 31 de dezembro de 2012. Depois dessa data, só a grafia nova será aceita. As mudanças para nós brasileiros não foram muito grandes. Menos de 0,3% das palavras sofreram alterações. No entanto, convém que tomemos ciência delas para que possamos escrever sem dúvidas ou preocupações. A primeira alteração: uso das letras K, W e Y. O alfabeto agora contará com as letras K, W e Y, somando um total de 26 letras. A respeito do uso dessas letras, convém falar alguns detalhes. Uso da letra K. Embora a letra K tenha sido incorporada ao alfabeto português por meio do acordo ortográfico, assim como as letras W e Y, ela só é usada em casos especiais. Vejamos quais são esses casos. Tá? O K é substituído por QU antes das letras E e I, e pela letra C antes de qualquer outra letra. Vejamos os exemplos. Breque, vejamos aí que o K foi substituído por QU. Brecar, vejamos aí que o K foi substituído pelo C. Essas palavras derivam do inglês break. Keeper, que significa goleiro, deriva do inglês keeper. Vejamos que o K foi substituído pelo QU. Eu continuo usando a letra K em abreviaturas e símbolos de uso internacional, como o símbolo do potássio, o símbolo do criptônio, quilograma, quilômetro, quilowatt e quilowatt-hora, etc. Uso também a letra K em nomes próprios estrangeiros e os seus derivados. Franklin, frankliniano, Kant, kantismo, Kafka, kafkaniano. A letra W. O W é substituído por V ou U, dependendo do seu valor fonético. Sanduíche, que vem do inglês sandwich. Suéter, agasalho, que vem do inglês sweater. Eu também vou usar o W em abreviaturas e símbolos de uso internacional. Oeste ou tungstênio, watt, kilowatt e quilowatt-hora, etc. Também uso o W em nomes próprios estrangeiros e seus derivados. Darwin, darwinismo. Wagner, wagneriano. A letra Y é substituída por I ou por J, dependendo do seu valor fonético. Iate, do inglês yacht. Jarda, do inglês yard. Vejamos que em jarda o Y foi substituído pelo J. Assim como as letras K e W, eu vou utilizar o Y em casos especiais, como em abreviaturas e símbolos de uso internacional, ítrio, jarda, etc. E vou utilizar também em nomes próprios estrangeiros e seus derivados. Byron, byroniano, Taylor, taylorista. Lembrando que, em português, nós não traduzimos os nomes próprios,
Os nomes próprios conservam sempre a grafia original. Segunda alteração: trema. O trema deixa de existir em todas as palavras de língua portuguesa. Exemplo, linguiça, que antes era escrito com trema, e agora não se usa mais o trema. Porém, a pronúncia continua igual. Há uma exceção. Acabei de dizer que em português eu não mudo os nomes próprios, eu não traduzo, entre aspas, os nomes próprios. Eu uso sempre o original. Então, no caso de Müller, por exemplo, quando eu for escrever Müller ou Mülleriano, eu vou continuar utilizando o trema, mas só nesses casos. Outro exemplo, Hübner, Hübneriano, continuo usando o trema, mas só em nomes próprios e nos derivados desses nomes próprios. Terceira alteração, acento circunflexo. O acento circunflexo caiu, deixou de existir em dois casos. No hiato o, que acontecia como, por exemplo, nas palavras vou e enjoo. O primeiro o da dupla era sempre acentuado com acento circunflexo. Agora não mais haverá esse acento. Eu não escrevo mais com acento. Eu escrevo vou e enjoo, continuo dobrando o, mas eu não acentuo mais o primeiro o. E as terceiras pessoas do plural do presente do indicativo ou do subjuntivo dos verbos dar, ler, crer e ver, eu também, quando for dobrar a letra E, eu não acentuo a primeira letra E como eu fazia antigamente. A palavra leem, por exemplo, eu acentuava o primeiro E. Agora, na hora de escrever, eu não vou acentuar mais. Vejamos aí na tela os exemplos. Leem, veem, creem e deem. Eu não vou mais acentuar. Eu escrevo sem acentuar o primeiro E, como eu fazia antes. Pois bem, continuaremos na aula 2. Mais uma aula chegou ao fim, muito obrigado pela atenção. Lembrando que dúvidas, colaborações, sugestões de temas e críticas serão muito bem acolhidas por e-mail. Lembrando também que no meu blog e no meu Twitter são postadas todas as atualizações. Acesse e seja meu seguidor. Por fim, toda a bibliografia que eu uso para elaborar as aulas está agora na tela. São livros que valem a pena adquirir e ter em casa para consulta e estudo. Forte abraço a todos, até a próxima aula.